Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre prisão emocional. O que é prisão emocional? É um sofrimento emocional que passa a ser o nosso companheiro inevitável. Tá? Então, a gente fica presa a essa situação, a esse evento que nós tivemos numa experiência da nossa vida, e a gente faz, muitas das vezes, a gente carrega isso como uma identificação. A gente acredita que a gente é essa dor, que a gente veio aqui para isso, e que a gente levanta essa experiência para todo mundo, ah, como se fosse. A gente se identifica com isso e como se fosse o nosso eu, sabe? Eu passei por essa experiência e eu preciso ser grosseiro com você, eu preciso maltratar você, você tem que me respeitar, você tem que fazer tudo por mim, porque eu sofri isso aqui, ó. Eu passei, você não passou, mas eu passei por isso tudo aqui, entende? A pessoa que passa por uma dor, um sofrimento, seja qualquer questão que ela tenha passado nessa experiência, ela pega desse sofrimento, se prende naquilo e faz daquilo a sua identidade. Ela se identifica com essa dor, com esse sofrimento, aí começa a atacar as pessoas, começa a criticar, a tratar com frieza, com dor, porque eu passei por isso, porque ela passou por isso. Então, se vitimiza, sabe? E faz aquilo, ela se identifica com aquilo e ela é aquilo pronto, entende? Ó, eu passei por essa dor, você tem que me respeitar, eu sou grosseiro com você, posso gritar à vontade, porque eu tenho alguma coisa aqui, ó, entende? Então, tem pessoas que pegam essa experiência negativa, se identificam com ela e levam a vida baseada nessa dor, tá? É nessa prisão emocional. E aí ela passa a viver com as pessoas por meio do ressentimento, do arrependimento, da frieza, da hostilidade, da culpa, do medo e dos pensamentos negativos, das ações, inseguranças, sabe? Então, tudo isso fica em volta dessa dor que ela passou, tá? Então, ela se identifica com aquilo e vida que segue em cima disso, sabe? Então, ela pensa que é essa dor, esse eu pequeno. O Eckhart Tolle, ele fala no livro dele que é o eu pequeno. A pessoa olha para a dor, para o sofrimento, acredita que aquilo ali, vida que segue. Só que não, não é isso. Por isso que existe o autoconhecimento, por isso que existe tantas ferramentas para se libertar disso, tá? Então vamos lá. A gente vem para esse mundo, a gente traz uma bagagem, tem pessoas que trazem uma bagagem considerável de experiências, tem outras densas, né? E tem outras que não, traz uma bagagem mais leve e ao longo da vida essa bagagem vai ser manifestada e ela passa a ter experiências negativas ao longo da vida. No meu caso, eu tive experiências razoavelmente densas logo no começo. Já cheguei e elas eram muito densas, muito profundas logo no começo. E aí, por ser muito densa, eu me prendi nessa experiência e eu não conseguia me mover. É como se a pessoa estivesse envolvida, eu me senti envolvida, amarrada energeticamente. Eu estava imóvel, assim, eu não fazia nada. Eu era uma boneca de pano, eu sempre falo, e eu não conseguia prosperar, eu não conseguia me relacionar, eu só conseguia me vitimizar, julgar, tirar sarro, zoar o outro, falar que o outro, eu era melhor que o outro era melhor que eu, me comparar a outra pessoa, eu me vitimizava muito, tá? Então, essas emoções negativas, elas criam esse tipo de perfil, tá? E essa negatividade que essa prisão nos faz, né? A gente fica preso a essa experiência, a gente sente o tempo todo essa negatividade, a gente pensa, tem pensamentos negativos, porque essa negatividade atrai pensamentos negativos, a gente julga, condena, ataca o outro, e toda essa negatividade vai para o nosso corpo. E para mim, quando vinha para mim, o último estágio foi o câncer aqui que surgiu, só que ela não prosperou, graças a Deus. Ela só surgiu em duas pedrinhas, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Mas eu me machucava muito. Eu machuquei a minha cabeça, machuquei meus dentes, machucava a minha pele, tinha alergia. Eu vivia caindo na rua.
Eu tropeçava, vivia caindo, eu escorregava muito, sabe? Eu sempre estava escorregando. E isso era uma manifestação externa, né, das emoções negativas que eu tinha dentro de mim. Eu tinha muita vergonha, uma rosácea no rosto, eu não conseguia falar com as pessoas, eu me escondia, tá? Eu sempre era a coitadinha, eu era a menininha da casa, coitadinha. Não, não mexe com ela, porque ela... Não mexe com ela. Eu sentia isso das pessoas. Não mexe com ela, deixa ela no canto. Entende? Tamanha a experiência intensa, densa que eu tinha dentro de mim. Então, eu era muito manipulada pelas pessoas. Então, as pessoas escolhiam as coisas por mim, tá? Eu entregava a minha vida nas mãos das pessoas, elas me conduziam, tá? Eu não conseguia me mover, energeticamente eu estava parada, não conseguia, sabe, me mover mesmo. E era uma prisão emocional isso para mim. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, porque todos que estão neste planeta estão aqui para isso, tá? Todas as pessoas, seja de maior intensidade ou menor intensidade, estão aqui para aprender alguma coisa. Então, dessa experiência, muitas pessoas pegam essa experiência negativa e faz aquilo que eu estava fazendo, um layout dizendo assim, olha, eu sofri isso aqui, você tem que me respeitar, eu posso te xingar à vontade, eu posso ser hostil com você porque eu tenho isso aqui, entende? Então eu não conseguia aprender com essa experiência. Passados anos, eu encontrei essa ferramenta que tinha. Eu tinha outras ferramentas que vieram para mim, vieram outras, mas não foi tão profundo quanto essa ferramenta. Aí, quando eu encontrei, um ano depois, essa dor, essa experiência profunda, ela deixou de ser uma identificação para mim. Eu me libertei dessa prisão emocional e ela se tornou o foco, o motivo, o impulso para eu entregar tudo aquilo que eu venho entregar para as pessoas. Eu encontrei a minha forma de viver, como que chama aquela, a pessoa que encontra aquela missão de vida. Encontrei minha missão de vida após a cura dessa dor, após eu me libertar dessa prisão emocional. Eu encontrei o meu propósito, encontrei a minha missão de vida, o meu propósito após essa limpeza emocional. Tá? Para mim, isso foi um marco, foi uma experiência ímpar. Para outras pessoas, eu vou até dar um exemplo de pessoas que estão na empresas, tem empresas, grandes empresas, tem pessoas que não conseguem ir mais além e subir mais o nível, porque ela ainda tem questões na mente a serem curadas. Menor intensidade, sim, menor, mas ainda tem na mente. Por isso que ela bate no teto e não consegue prosperar com a empresa dela, porque ela só não consegue, a empresa dela é o reflexo dela interno, tá? E a hora que ela curar algumas questões que ela tem pendências emocionais, prisões que seja de menor intensidade, a hora que ela curar isso, ela vai expandir com a empresa dela, tá? Porque essas emoções negativas, volto a dizer, que nós temos guardado no nosso inconsciente, elas atraem uma infinidade de pensamentos. Elas nos fazem nos conectar com a forma. Então, a gente vive aqui baseado na forma. A gente não vive naquele propósito interno. Eu vou fazer e eu sei que vai acontecer. É uma sensação intensa, interna, muito forte. Eu vou fazer e vai acontecer. Não importa a forma. Tá? Então, muitas pessoas pensam ao contrário, por causa dessas experiências negativas, têm insegurança por causa da forma, elas se baseiam na forma. Olha, a política está assim, não vai dar certo. A economia está assado, não vai dar certo. Não é hora de abrir empresa, por causa dessa economia, entende? A visão dela está no mundo da forma, não está no mundo interno, está dentro dela. Tá? Então, quando a gente faz uma limpeza profunda emocional, além de se libertar dessa prisão emocional, ela consegue criar o mundo dela baseado naquilo que ela tem dentro dela. A abundância que começa a fluir, a certeza. O Eckhart Tolle, ele fala isso de propósito, ele chama isso de propósito, aonde não tem nenhuma sombra de pensamentos negativos. E essa entrega, ela é uma energia muito mais forte, muito mais intensa, porque eu estou entregando, vai acontecer e virá para mim.
não tem pensamento negativo, entende? Não tem insegurança. E isso virá, porque eu estou já decretando isso que virá, entende? E isso é bom para quem? Para quem tem empresas também e não consegue prosperar ou tem aquelas inseguranças de quedas. A hora que eles fizerem uma limpeza emocional, uma cura, questões emocionais, essa certeza interna virá dentro de cada um e ele vai conseguir alavancar isso, porque assim dentro como fora. Essa certeza, a falha do trabalho na empresa, ou seja, no que for, vem de dentro da pessoa. Para falir uma empresa, eu ouvi isso nas redes sociais. Para falir uma empresa, você já deve ter falido dentro de você, entende? Então, quando você cura suas questões emocionais, você já vai, aquela força, tem uma força, uma energia vital, principalmente quando você está no seu propósito, que você vai e faz, e acontece, você não se preocupa em sua volta, vai acontecer. É uma segurança, entende? E é um bem-estar, não é uma escravidão, não é uma necessidade. É uma forma de você manifestar aquilo que está dentro de você. E com amor, com prazer, com leveza. Tudo isso é consequência quando você se liberta dessas prisões, quando você se liberta desse sofrimento oculto na sua mente. Tá? O EFT, ele é um recurso para mim, eu sempre falo, ele é muito rápido, prático e eficiente. Ele pega a cena, você limpa aquela carga emocional que está te sugando, que está traindo um monte de pensamentos negativos, que está criando muita insegurança dentro de você. Então, ele dissolve aquilo e a energia vital da vida passa por ali e você já começa a sentir uma autoconfiança muito intensa, muito forte. E aí você começa a criar o seu mundo, manifestar aquilo que você veio manifestar, tá? E existem outros caminhos, eu sempre falo, meditação, Oponopono, que eu estou utilizando o Oponopono, voltei agora, Oponopono, meditação, Oponopono, o livro O 100, Um Curso de Milagres, ajuda muito, é lindo. A física quântica, eu estou ouvindo agora Hélio Couto nas redes sociais, física quântica também ajuda bastante. Então, são caminhos aonde te ajuda a você se libertar dessas questões emocionais, tá? Mas para mim, não tem para ninguém a praticidade do EFT. Ele vai lá no alvo, ele pega aquela cena que está te puxando, está traindo pensamentos negativos, ele limpa aquilo e acaba. Sabe, para mim ele é o mais eficaz e o mais rápido, assim. Eu sou muito grata à vida e eu estou entregando isso para vocês. Experimente, conheça mais sobre essa ferramenta. Ela vai te libertar muito das prisões emocionais que você se identificou, que você acredita que é e não é. Você é algo muito maior. Você é uma consciência infinita. Você não é essa experiência negativa que você passou. Solte, se liberte disso, dessa prisão emocional e volte a manifestar aquilo que você veio manifestar, a ser aquilo que você é, esse ser maior, esse ser divino aqui na Terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!